O legado de John Wesley. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Que Deus esteja presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Você, meu amigo, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Falta menos de 100 para nós chegarmos a esse número. Você pode me ajudar. Clica lá, inscreva-se, você já está inscrito. Depois você dá o like, o joinha, e também no comentário você diz que região você está assistindo aos nossos vídeos. Quando chegar a 1000 inscritos, eu vou sortear uma camiseta da missão. Amém? Veja o que Deus faz na vida das pessoas. Pessoas que deixam o legado de um ministério, o qual muitos compartilharam e viveram esta graça através destes homens de Deus. Veja o que diz aqui, o legado de John Wesley. John Wesley no cristianismo contemporâneo é imensurável. Seu impacto não se limitou ao século XVIII. Ele continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. O movimento metodista que começou com Wesley e seus seguidores se espalhou para diferentes países, promovendo a mensagem do evangelho e a importância do serviço social. Histórias de transformação surgiram a partir do legado de Wesley, incluindo ministérios que surgiram em resposta ao seu chamado para o serviço. Muitas denominações e movimentos dentro do cristianismo moderno ainda se baseiam em seus princípios de santidade e amor ao próximo. A sua ênfase na experiência pessoal da fé continua a ressoar, lembrando-nos da importância de um relacionamento ativo com Deus. Os escritos e sermões de Wesley ainda são estudados e seguidos por muitos. Livros como A Coração do Cristão, Cartas de John Wesley, oferecem uma visão profunda de suas crenças e práticas. A vida de Wesley nos lembra que o cristão deve estar sempre disposto a aprender, crescer e servir. John Wesley tinha um princípio na sua vida que era uma vida de oração constante e a leitura da palavra de Deus. Este homem orava diversas horas por dia, mas também colocava em prática aquilo que Deus nos ensina, que nós devemos olhar para o nosso próximo como a nós mesmos. Ele fez muita obra social e também colocava sempre à frente na sua fé cristã, oração e leitura da palavra de Deus. Isso impactou não somente a vida das pessoas que viveram com ele no século XVIII, mas pessoas que vieram depois dele que foram impactados. Uma das coisas importantes que John Wesley tinha na sua casa, ele tinha um tapete ali no seu quarto, onde ele orava constantemente a Deus. E para você ter uma ideia de tanto ele orar, aquele tapete fez até furos do seu joelho. Era um homem que não ficava como nós. Às vezes a gente acha que ora 1 hora, acha que está orando muito. Não, aquele homem orava de 6 horas por dia, estava sempre em comunhão com Deus, sempre firme na sua fé, por causa da sua dedicação ao Evangelho de Cristo. Então, outras pessoas que foram influenciadas por este homem também se tornaram homens de grandes conquistas, como Billy Graham. Billy Graham, quando ainda era estudioso, estava ainda aprendendo sobre teologia, eles foram fazer uma visita na casa onde morou John Wesley, e quando eles chegaram lá, viram aquele tapete furado, onde os joelhos de John Wesley ficavam ali clamando a Deus. Aí eles perceberam que Billy Graham havia sumido, mas de repente eles foram naquele quarto e encontraram Billy Graham de joelho, e Billy Graham dizia: Senhor, faz de novo, faz comigo de novo, porque ele sabia que na vida daquele homem aconteceu grandes milagres, grandes revelações de Deus, muitas vidas sendo conquistadas através da pregação da palavra de Deus, e também a obra social que o Wesley fez ao longo da sua vida, porque ele tinha como no seu princípio, como dizia Tiago, que a fé sem obras é morta. Então ele procurava realizar a obra de trazer às pessoas necessitadas o que eles precisavam, não somente pregar a palavra de Deus. Como Paulo também ensinou, que se nós levarmos somente a palavra e vemos o nosso irmão passando fome, não vai adiantar, nós temos que dar o alimento. Então a igreja tem que sempre se preocupar com isso,
dar o alimento para aqueles que estão necessitados, daqueles que estão realmente necessitados do alimento. Então nós temos que levar duas formas, o alimento espiritual e o alimento material. Então Wesley sempre se preocupou com isso, por isso foi um homem que jamais será esquecido, por sua dedicação na obra de Deus, um homem de oração, um homem de leitura da palavra de Deus, um homem social. E assim sejamos nós como ele, como muitos homens de Deus foram influenciados através desse servo de Deus. Sejamos nós dessa forma, porque eles nos mostram a receita. Qual é a receita de uma vida cristã, de fé, uma vida realmente ao qual nós podemos agradar a Deus? É um crente de oração, um crente de leitura da palavra de Deus, um crente que realiza a obra social, que procura ajudar as pessoas, o próximo, né, que são aqueles que são necessitados. Então nós podemos fazer dessa forma, através da nossa dedicação na obra de Deus. Você pode ler vários textos sobre o legado de John Wesley, você pode aprender com este homem de Deus. Se eu ficasse lendo aqui sobre a vida dele, eu teria muita coisa para ler, muita coisa para mostrar para você, para que você entendesse aquilo que Deus fez na vida deste homem e o que realmente ele nos deixou como um legado, né? É importante nós deixarmos o nosso legado. Qual é o seu legado? Qual é o meu legado na obra de Deus? O que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Porque nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, temos a oportunidade de deixar o exemplo para aqueles que realmente são fiéis, para aqueles que realmente querem fazer a obra de Deus e querem aprender com os servos de Deus, assim como nós aprendemos hoje com John Wesley, um homem de Deus que nos deixou este legado, para que nós possamos saber que viver para Deus não é somente nós ouvirmos, não, é nós colocarmos em prática. Ele colocou em prática aquilo que Deus lhe deu, aquilo que realmente Deus colocou no seu coração. Ele mostrou que através de uma oração constante, a constante oração é estar sempre buscando ao Senhor, e sempre ele estava em oração, com os seus joelhos dobrados, clamando pelas vidas, clamando pela igreja, clamando pelos necessitados, e um homem de leitura assídua da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! E realizando obras sociais maravilhosas que nós também podemos realizar, porque muitas pessoas estão vendo aquilo que os cristãos estão fazendo. Poxa, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus estão empenhados em ajudar os necessitados. Assim sejamos nós, como John Wesley, este homem que deixou um legado muito forte, que influenciou gerações e que influencia a nossa vida até hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba no teu espírito.